Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Auditores, ativos, aposentados e pensionistas. Hoje eu estou com um script aqui um pouco longo aqui, porque nós temos várias autoridades, pessoas tão importantes quanto nós, auditores da Receita do Estado do Paraná, para essa reunião. Aqueles também que nos assistem pelo YouTube, né, que hoje nós gravamos as nossas reuniões pelo YouTube para que os nossos colegas possam... fica à disposição para que eles assistam em qualquer momento e sejam bem-vindos ao nosso tradicional café do Sindafeb. Estendemos esse abraço virtual aos colegas que nos assistem nas regionais de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Delegacia de Contribuintes de outros estados, Delegacia de Julgamento, Auditores da Administração Central da Receita do Estado do Paraná. Registramos a presença das advogadas do Escritório Bacelar, da doutora Clarice, da doutora Luísa e da doutora Adriana Schier, que, além de advogada nos processos de cotas e bolão, é também a advogada responsável pela elaboração da Lei Orgânica da Administração Tributária, que regerá as carreiras das administrações tributárias estaduais, municipais e federal, a partir da regulamentação da reforma tributária. Agora nós queremos dar as boas-vindas àqueles colegas que nos visitam pela primeira vez. A Dalgisa Lima Westphalen, Maria do Rocio Geraldi, bem-vinda, Maria. Mercedes Moreira Casagrande, obrigado também, Mercedinha. E o João Nuremberg, também com a sua esposa também, sejam bem-vindos também. Então, hoje temos 4 colegas que estão aqui pela primeira vez. Pessoal, nós agora vamos convidar a doutora Adriana Schier, tá, para falar aos nossos filiados sobre as ações do escritório do Dr. Romeu Bacelar. Então, com a palavra, doutora Adriana Schier. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Querido presidente Fernandes, meu queridíssimo amigo Osmar, de tanto tempo, doutor Lindolfo, Polacchini, um abraço fraterno a todos. Bom, claro que hoje não é o dia aqui da gente trazer todo o andamento processual das mais de 400 ações que a gente cuida lá no escritório, né? Mas só dar algumas notícias, alguns informes mais gerais, para dizer que, com toda a cautela, senão o doutor Lindolfo fica chateado comigo, mas com toda a cautela, eles informar que a gente está traçando agora um caminho um pouco mais exitoso no Tribunal de Justiça. Nós já tivemos a interposição de 12 ações rescisórias em relação às nossas ações que já tinham transitado em julgado de forma negativa, e por conta da ADI, que foi julgada em agosto do ano passado, e a gente já comentou aqui com vocês, por conta dessa ADI, essas rescisórias tiveram todas as suas liminares concedidas. Então, são casos em que nós conseguimos parar a execução de honorários do Paraná Previdência, parar a execução de honorários do Estado do Paraná, e estamos aguardando o julgamento dessas medidas. Os primeiros julgamentos serão agora no dia 12 de julho, que é uma data bem importante para nós. Nós já fizemos o trabalho com os desembargadores que vão participar da sessão de julgamento, e eu peço aqui, né, boas energias no dia 12 de julho para que a gente tenha um bom êxito nessas medidas. Paralelo a isso, as ações que estão em trâmite ainda, nós já tivemos 4 julgamentos no Tribunal de Justiça, depois da ADI, e todos eles foram favoráveis em relação ao posicionamento do STF. Então, eram julgamentos de casos de agentes fiscais 1 e 2, anteriormente à Constituição, e o último caso de AF3, que também o Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da ADI. Então, claro, isso não é... né, a gente tem toda a cautela mesmo, fiz uma brincadeira com o doutor Lindolfo agora há pouco, mas a gente tem que ter toda a cautela porque nós sabemos que o Tribunal de Justiça é suscetível a determinados juízos políticos também. E foram esses juízos políticos que nos levaram a perder essas execuções depois de já termos ganhado as ações ordinárias, né? Então, a gente nunca sabe o que vai ser o posicionamento do TJ daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Mas a orientação jurídica que a gente tem visto é, sem embargo da brabeza dos desembargadores, que não estão felizes em aplicar a decisão do Supremo, né? No último julgamento, eles fizeram questão de falar isso de público, que achavam um absurdo a decisão do Supremo, mas que estavam de mãos atadas e que tinham que reconhecer que o Supremo tinha declarado constitucional, ou seja, que
que depois de 15, 20 anos, o Supremo disse que a gente tinha razão, como a gente vinha falando desde sempre. Né? Então, esse é o panorama que a gente tem. Eu quero lhes dizer que a gente continua atuando fortemente, mesmo já tendo todas essas decisões favoráveis. Nós continuamos indo a todas as sessões de julgamento, continuamos fazendo um trabalho com os desembargadores, especialmente com aqueles que não participaram dos julgamentos ainda, especialmente nas rescisórias. A gente interpõe a rescisória e vai conversar com o relator. Isso tem dado frutos, né? A gente conseguiu as liminares. E agora a gente está fazendo um estudo bastante alongado, e acho que eu posso falar disso, né, Fernandes? A gente está fazendo um estudo mais alongado, porque desde que saiu a ADI, se vocês estão lembrados daquela nossa primeira reunião em que eu estive presente lá no Madalosso ano passado, nós falamos para os senhores que a gente estava estudando um mecanismo para proteger, inclusive, aqueles que já tiveram decisões desfavoráveis há mais tempo. E, finalmente, a gente encontrou uma certa luz no caminho. Então, se a gente tiver uma decisão favorável agora, no dia 12, que assim a gente espera, né, que se confirmem essas liminares, nós teremos provavelmente boas notícias para vocês no próximo café. Espero que em agosto a gente vá ser convidado de novo para o próximo café. A gente combinou lá no escritório que todos os meses uma de nós pelo menos vai estar presente, ou duas de nós, né, porque a nossa equipe é bastante, nós somos quatro advogadas que atendem vocês diretamente. Então, pelo menos duas de nós estaremos presentes nos próximos encontros. E eu quero crer que em agosto a gente vai ter uma boa notícia aí para um encaminhamento, inclusive para aquelas ações que a gente achou que estavam numa situação um pouco mais dificultada. Eu quero só fazer um pedido aqui, se vocês me permitem, diretoria, de que vocês tomem atenção em relação àqueles que estão com as medidas rescisórias, com o prazo esgotando. A gente está ligando, né, Luísa, Kelly, cadê? A gente está ligando, a gente está mandando e-mail, etc. E, às vezes, a gente não está conseguindo retorno. E a nossa preocupação é que, nesses casos, a não interposição da rescisória vai ocasionar, efetivamente, uma execução. Com o Estado do Paraná, a gente conseguiu traçar um caminho de parcelamento, de alguns descontos na execução. Mas o Paraná Previdência tem sido bastante irredutível. Então, o Paraná Previdência distribui a execução e já pede Bacenjude, e aí é muito mais difícil para a gente conseguir retroceder. Né? Então, eu quero fazer esse pedido, esse apelo, para que, quando a gente entrar em contato, eventualmente, em relação às rescisórias, a gente possa conversar. Se vocês quiserem marcar de ir lá no escritório, pessoalmente, né, a gente pode atendê-los também por aquele número específico, que é o número do escritório só do Sindafep, é uma linha exclusiva que vocês têm com a gente. Mas, se vocês quiserem passar lá no escritório, tomar um café, para ver como é que está o andamento da ação, para ver a possibilidade, né, do que fazer daqui para frente, fiquem à vontade, a gente está lá. Eu, doutora Clarice, doutora Luísa e doutora Júlia, estamos à disposição para atendê-los a qualquer momento. Claro, sempre com hora marcada, né, que a gente tem bastantes atividades, mas podem ligar que a gente hoje tem uma equipe só para atendê-los. Tá bom? Boa reunião, obrigado por terem nos acolhido aqui. Quero dizer que foi um prazer encontrar aqueles que eu já conhecia, um prazer conhecer aqueles que eu ainda não tinha visto, prazer rever velhos amigos, né, de tantas lutas, e eu me coloco à disposição. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho. Se vocês quiserem falar com a gente pessoalmente também, fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Muito bom tê-las aqui para trazer sempre as notícias, atualizando os nossos colegas. Pessoal, agora vamos para informar sobre as questões jurídicas de interesse de todos os nossos filiados. Convidamos o nosso vice-presidente jurídico, Lindolfo Tim, para nos atualizarmos. Pessoal, boa tarde a quem eu ainda não cumprimentei pessoalmente. E, bom, assuntos do jurídico. Tem sempre a história dos processos, né? Hoje eu não vou falar dos processos, porque a doutora Adriana foi bastante precisa nas colocações que fez. A única coisa que eu quero acrescentar é o seguinte, que repetir aquilo que eu tenho dito sempre, que o nosso empenho é intenso nessa questão dos processos. Vocês podem ter certeza que a nossa prioridade total é cuidar dos assuntos dos nossos filiados. E, dentre esses, um dos assuntos principais que nós temos são esses processos das pessoas aposentadas, aqueles processos anteriores ao ano de direitos anteriores ao ano de 2010, que nós sabemos que é a grande questão que nós temos pendente para essas pessoas. O nosso trabalho é intenso. A Kelly, que trabalha comigo no jurídico, dá atenção mais do que 24 horas por dia para atender isso, e a gente faz o possível.
A gente faz o possível e queremos continuar somando com a doutora Adriana, com o do Escritório Bacelar, com a equipe dela, também com o doutor Rolim de Moura, né, que tem as ações de outra natureza, mas eles não estão aqui presentes hoje, mas o nosso trabalho tem sido intenso juntamente com eles, no sentido de atender da melhor possível, da forma melhor possível os anseios de vocês. Então, mas vamos dos processos, então não vamos tratar mais aprofundadamente de nada hoje pelo menos na minha fala. Eu gostaria de falar de um assunto que ficou em aberto na última reunião que nós tivemos, né? Em aberto não, nós não estivemos presentes, eu e o Fernandes, né, na última reunião de aposentados e pensionistas, porque nós estávamos tratando de outra coisa que é muito, muito cara a vocês, que é o bolão de cotas que continua sendo devido aos aposentados. Alguém deve ter comunicado na última reunião que eu e o Fernandes estávamos numa reunião na Procuradoria-Geral do Estado justamente para tratar desse tema. Os bolões, então, de cotas que estão pendentes, só para rememorar rapidamente, nós temos aquela diferença de 50% dos bolões que foram retidas de 2003 a 2009, que ainda não foram pagas àquelas pessoas que, posteriormente, a 2003 a 2009, aposentaram. Aqueles que continuam vivos já receberam, mas quem aposentou não recebeu aquelas diferenças até hoje. A segunda questão que cerca esse assunto bolões é daquelas pessoas que estavam ativas no mês, no ano, no semestre em que aqueles bolões foram gerados, mas que depois disso, na data em que houve o efetivo pagamento, já estavam aposentadas. Também essas pessoas não receberam aqueles bolões. E também existem os bolões devidos por paridade propriamente dita a todos os aposentados de 2012 a 2022, que também não foram pagos. Então, nós tivemos essa reunião na PGE justamente para tratar desse assunto. Por que nós tivemos na PGE? Que fomos convocados pelos procuradores, eu, o Fernandes e o Agnaldo da H e da Receita Estadual, porque eles precisavam entender exatamente aquela miscelânea de questões que cercam o bolão e que eles têm também interesse em dar um deslinde final nessa questão. O assunto bolão, como eu já citei no começo agora, falando das 3 modalidades que tem, ele envolve um universo de situações diferentes. Veja que eu já falei de 3 situações das quais existe a pendência. Mas, dentre essas pendências, existem pessoas que foram exoneradas, existem pessoas que foram demitidas, existem pessoas que faleceram, existe o problema da incidência do redutor salarial sobre esses bolões, e isso envolve época, mês, ano, valores estabelecidos diferentemente para cada período em relação ao redutor salarial. Então, isso tudo, na verdade, a gente sentiu que a própria PGE estava meio perdida nesse processo e nos chamou justamente para esclarecer essas questões. Nós ficamos uma tarde toda conversando com os procuradores, com um vídeo, colocando todas as planilhas lá, explicando cada situação do que se tratava, e saímos da reunião com a certeza de que eles haviam entendido perfeitamente aquilo que estava sendo posto, aquilo que está pendente, enfim, sobre bolões. Saímos com essa certeza, né, que eles teriam entendido, porque esgotamos os questionamentos que eles tinham a nos fazer, e saímos também com a certeza de que eles estão bastante preocupados com a demora em emitir esse parecer que foi solicitado pelo secretário da Fazenda sobre essa matéria, e que estão preocupados em, o quanto antes, emitir esse parecer. Não nos deram, assim, uma certeza de que o parecer vai ser favorável ou vai ser contrário em algum ponto ou em alguns pontos. A gente não sabe como que vai ser esse parecer deles, mas há o compromisso firmado de darem esse parecer o quanto antes. E nós temos a esperança, eu e o Fernandes, principalmente, conversamos muito sobre isso, e temos a esperança que, no máximo, aí, entre 30 a 60 dias, nós tenhamos uma solução. Solução essa que é o parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Não significa que, saindo um parecer favorável, nós teremos imediatamente o pagamento disso.
Por que eu estou frisando isso? Porque nós tivemos uma mudança de secretário da Fazenda, recentemente, agora há poucas semanas. O doutor René, que era o antigo secretário da Fazenda, estava por dentro de toda essa questão, nós já tínhamos discutido isso exaustivamente com ele, tanto que foi ele que pediu esse parecer da PGE para se pronunciar de forma definitiva. Agora, houve mudança de secretário. Todo aquele trabalho que nós tínhamos feito com o secretário anterior, nós vamos ter que repetir, vamos ter que fazer com o secretário atual. Não houve mudança apenas do secretário da Fazenda, houve mudança de toda a equipe que administra a Secretaria da Fazenda. Então, é um trabalho que nós vamos ter que fazer e estamos dispostos a fazer, né, Fernando? Estamos prontos a fazer e vamos fazer esse trabalho da forma mais rápida, intensa possível. Tá bom? Então, esse assunto diz respeito aos bolões. Então, tudo na nossa vida é uma questão de espera. Vamos ter que aguardar isso. Sem esse parecer da PGE, não anda nada em termos de bolão. E, definitivamente, acho que vai sair esse parecer agora. Outro assunto que eu queria comentar também é a respeito da questão que nós vimos, a gente vem falando nas reuniões aqui sobre aquela possível diferença que as pessoas têm a receber do PASEP. Eu queria fazer aqui algo que ficou consolidado nos últimos, da última reunião que eu estive aqui, que já fazem 60 dias, é a seguinte situação. Essa diferença ela é possível que exista para aqueles auditores fiscais, quer dizer, para todos nós, pode ser que exista a diferença, mas quem ainda pode pleitear, eventualmente, o pagamento dessa diferença são aquelas pessoas que receberam o saldo que existia na conta há menos de 10 anos. Você passou de 10 anos, por exemplo, a pessoa aposentou lá no ano de 95, lá no ano de 2000, 2005, 2010, 2013, que seja, ela foi no banco e sacou a diferença. Não há mais o que nós questionarmos agora, porque já passaram 10 anos desse procedimento. E por que eu digo isso? Porque o STJ ele definiu essa questão da prescrição. Ele estabeleceu que a prescrição que se aplica é a prescrição geral do Código Civil, que é de 10 anos, e não aquela de 5 anos que estava prevista lá no decreto de 1932. Então, a prescrição é de 10 anos. E 10 anos a contar de quando? Do momento em que o servidor tomou conhecimento de que existia fraude, existiam valores sacados, eliminados indevidamente da sua conta do PASEP. E a partir dessa decisão tomada pelo STJ, os tribunais vêm decidindo, em praticamente 100% dos casos, que essa data em que tomou conhecimento da divergência que pode existir na sua conta é o dia em que recebeu o saldo que o banco ofereceu, o que o banco disse que estava disponível. E isso normalmente aconteceu quando? Quando as pessoas que aposentaram. Eu cito um exemplo, no meu caso, aposentei em 2014. Aposentei em setembro, quando foi em novembro, eu fui no Banco do Brasil e retirei o saldo que eu tinha. O Banco do Brasil disse que eu tinha R$ 1.200. Eu recebi os R$ 1.200 e ficou por isso. Agora, a gente sabe que dá para questionar algum valor, alguma correção mal feita na conta lá no passado, anterior a 1988. Mas quem pode reclamar? Só quem está ainda dentro do prazo de 10 anos. Como o meu exemplo, por exemplo, tenho que fazer isso até novembro. Se eu não fizer até novembro, prescreve a minha situação também. Entenderam? Ficou claro isso? É 10 anos por isso, porque o Superior Tribunal de Justiça diz que é 10 anos o prazo de prescrição, e a jurisprudência, os julgados, todos que ocorreram a partir daí, consideram que a data de corte, a data que inicia a contagem dos 10 anos, é o dia que a pessoa foi no banco e sacou a parte que o banco disponibilizou. Tá bom? E sobre isso ainda... agora, recentemente, no mês de junho, agora ainda, eu consegui 2 escritórios especializados, dois escritórios contábeis especializados em cálculos desses valores, valores muito antigos, né? Como é o caso desses valores do PASEP, que retornam lá aos anos 80, anos 70, né?
Então, é um escritório aqui de Curitiba, que normalmente já faz os cálculos para nós em processos judiciais, e outro é um escritório de Presidente Prudente. Então, para fazer um teste, eu peguei um extrato que eu tinha de um servidor aposentado e mandei para os dois. Só que eles pedem em torno de 2 a 3 semanas para fazer o cálculo, porque eles estão abarrotados de trabalho em função de excesso de pedidos que eles têm recebido nesse sentido. Do escritório daqui de Curitiba, eu já recebi o retorno e estou aguardando agora mandei o mesmo caso para ser corrigido pelos dois, até para poder comparar e ver, eventualmente, onde pode existir alguma diferença, algum tratamento diferenciado, para mim poder fazer uma avaliação disso. Então, o que eu posso lhes dizer? Quem aposentou há menos de 10 anos, ou pelo menos efetuou o saque da conta há menos de 10 anos, eu continuo insistindo, vão no Banco do Brasil e peçam os extratos, vão ver o que a gente pode apurar de diferença a favor de cada caso individualizado. Tá? Essas diferenças, em alguns casos, podem ser até significativas. Tá bom? E qualquer dúvida, eu estou sempre lá à disposição, por telefone, por mensagem, presencialmente, e a Kelly também está por dentro desse assunto, e a gente atende caso a caso com a maior satisfação e dedicação. Então, eu tenho mais um assunto que eu gostaria só de fazer um comunicado a vocês, para vocês saberem o que de fato a gente faz no dia a dia nosso, né? Hoje nós estamos bastante dedicados, preocupados e trabalhando intensamente com a questão da regulamentação da reforma tributária, que começou de acontecer agora a partir de maio, né? São 2 projetos de lei complementar que já foram enviados à Câmara, tratando da regulamentação do IBS e da CBS, aqueles impostos que foram criados pela reforma aprovada no final de 2023. E de que forma que, por exemplo, o setor jurídico está trabalhando nessa situação? Nós participamos de um grupo de trabalho formado no âmbito da FENAFISCO. FENAFISCO é a Federação Nacional que congrega todas as entidades sindicais dos estados, dos auditores fiscais, né? E nesse grupo de trabalho existe um representante de cada entidade sindical, e nós estamos fazendo um trabalho puramente técnico, visando aí levantar riscos que possam existir para a carreira dos auditores fiscais. Riscos em que termos? Invasão da sua competência, invasão de prerrogativas, de direitos, eventualmente algum tolimento de algum direito que nós tínhamos e que possa ser violado. São matérias bastante complexas. O primeiro dos projetos, que é o 68/2024, tem 500 artigos, desdobrado numa infinidade de parágrafos, de incisos, de alíneas e de números. Vocês não têm ideia. Eu comentava há pouco com a doutora Adriana que existem situações em que um artigo ele dá mais ou menos 5 páginas escritas em papel. Para vocês terem uma ideia quanto que é complexa a matéria. E nós não estamos fazendo, nesse grupo de trabalho, uma análise assim, de toda a matéria contida. Apenas aquilo que mexe com competência, com prerrogativas das nossas carreiras de auditores fiscais. Existem aí vários problemas já localizados. Essa reforma tributária, a criação do comitê gestor que está previsto, porque esse tributo novo que nós vamos ter, que é o IBS, que vai ser de competência dos estados e municípios, ele vai ser regido por um comitê, que chama-se comitê gestor. Esse comitê gestor ele é composto de 3 troncos. Existe um tronco político, um tronco das administrações tributárias e um tronco das procuradorias estaduais e também da Procuradoria da Fazenda Nacional. E visualizando esses 2 projetos que nós já temos em mão, são inúmeras as situações em que há invasão de situações em que a prerrogativa, a competência era exclusiva,
ou pelo menos, se não fosse exclusiva, havia participação efetiva das administrações tributárias, e hoje está se perdendo espaço, tanto para os representantes políticos, né, dentro do projeto, como principalmente para as procuradorias estaduais. Competências nossas, privativas da fiscalização, correm um risco muito grande de ser perdidas, né, seja para agentes da esfera política, seja para as procuradorias estaduais, principalmente. Então, o nosso trabalho é um trabalho bastante extenuante. Nós já localizamos inúmeras situações de risco, seja para a competência de fiscalizar, seja para a competência de julgar o processo administrativo tributário. Existem muitos campos aí, muitas áreas em que houve já a proposta, ela invade essas prerrogativas que sempre foram nossas. Além disso, tem um trabalho extenuante que tem que ser feito a partir da análise desses projetos, que é em ficar atento e defender situações que, embora estejam previstas já de uma forma até satisfatória no projeto, correm o risco de ser atacadas, principalmente por segmentos de contribuintes, segmentos das próprias procuradorias estaduais, que vão tentar atacar aqueles pontos que nós consideramos esses pontos hoje bons, mas eles podem ser atacados no curso desse processo legislativo. E esse trabalho, então, todo que nós estamos fazendo nesse comitê, nesse grupo de trabalho, ele visa a gente selecionar, apontar todos os pontos onde há necessidade de atuação forte perante o parlamento. E nós temos pessoas de todas as entidades sindicais extremamente atuantes nessa área. Eu cito como exemplo o Vandercy, que nós temos aqui pelo Sindafep, que tem uma atuação intensa em Brasília. E esse trabalho vai ser coordenado pela FENAFISCO, entre outros órgãos que vão atuar na defesa desses pontos. E o nosso trabalho desse grupo técnico, então, é apontar os pontos onde há necessidade de se ter um trabalho de corpo a corpo no parlamento, principalmente na hora que essa matéria for votada. Seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, se alguém quiser me trazer, como sempre, alguma situação individual para ser verificada, a gente está à disposição aqui até a hora que o ônibus for embora hoje. Tá bom? Crime compensou. Como assim, Antum? Eu entendo, Antum, essa tua até revolta, né? Agora, só que não, infelizmente tem essas regras que envolvem pedido de ressarcimento, pedido de pagamento propriamente dito, diferenças eventuais do passado, elas têm prazo, sim, em todas as esferas que mexem com a parte financeira. Existe prescrição, existe um prazo para isso. Agora, eu também gostaria de dizer que não dá para se dizer que isso tenha sido um crime, propriamente dito, né? Porque, na verdade, o que existiu aí foi... Isso a gente vê em qualquer área hoje que você trata de... Por exemplo, nós temos uma situação. O Estado do Paraná, se você tem uma verba salarial para receber do passado, ele não vai ter pagado administrativamente com correção. Quer dizer, mas isso não é um crime, é um critério, é algo previsto nas normas e que eles seguem. As questões que dizem respeito à atualização monetária de valores, elas sempre foram confusas. Pode ver que existem questões que cercam valores de aposentadoria que não foram corrigidos adequadamente, valores de poupança, valores do FGTS. Então, eu não diria para você que isso é um crime que foi cometido, mas é um entendimento divergente que foi dado pelo governo, principalmente, que estabeleceu as diretrizes, e pelas próprias instituições bancárias que administraram o PASEP, né? Mas, Antum, e outra coisa também, Antum, que eu queria te deixar bem claro, é que essa questão se resolveu no final de 2023.
Só aí que o STJ definiu essa situação. Não é que ele retroduziu 10 anos, ele disse que a prescrição ela só ocorre depois de 10 anos. É isso mesmo. Que não foi nem ele que criou por uma regra aleatória, ele seguiu aquilo que está previsto no Código Civil, né? Quem passou dos 10 anos que fez o saque, infelizmente, perdeu sim. A prescrição nesse caso... Antum, eu queria te dizer o seguinte, essa questão não é que ela é nova, ela vinha sendo debatida já há muito tempo. Se existia a diferença, se não existia, contra quem que existiam algumas ações? Contra a União. Contra a União é muito mais complicado, você tem a questão que envolve precatório e tal. O que o STJ decidiu em dezembro é que o sujeito passivo dessa situação, numa ação que venha a ser movida pedindo correção, é o Banco do Brasil e não a União. Outra situação que ele definiu é que esse prazo de prescrição é de 10 anos. Né? Então, e não foi que definiu, ele adotou ainda o prazo de prescrição mais longo que nós temos no Código Civil. 10 anos é o prazo mais longo que nós temos previsto em lei. Infelizmente, então, a gente dá para fazer o que é possível, mas milagre, nesse caso aí, infelizmente, o seu caso, nós conversamos há pouco, o seu caso é um caso de prescrição. A não ser, Antum, que você não tenha sacado o teu saldo. Você me disse que sacou lá em 1999. Mas dá uma olhada, vai no Banco do Brasil, pede um extrato do teu PASEP para ver, de repente você nem sacou o teu PASEP. Você aposentou lá atrás, mas talvez você não sacou. Eu tenho alguns exemplos que eu já vi, inclusive de amigos meus, pessoas que ingressaram no Estado comigo, que não aposentaram lá atrás, lá nos anos 2005, 2006, e não tinham sacado o PASEP. Então, para esses não prescreveu. Não prescreveu porque o momento de tomar conhecimento que tem irregularidade é quando vai sacar e vê que o saldo é pequeno. Talvez você não tenha sacado. Antes de dizer para você que está perdido, vai no banco e peça um extrato do PASEP. Esse é atualizado. Você disse que já fez e já tem, né? Então, me manda esses extratos, me manda eles. Mas você lembra que faz mais de 10 anos que você aposentou, mas talvez você não tenha sacado o Antum. Se você não sacou, não há prescrição. Entendeu? Tá bom? No momento que você toma conhecimento da irregularidade que o Banco do Brasil fez. Eu aposentei em 2013, quer dizer, já passou 10 anos, mas eu só fui tomar conhecimento de irregularidade o ano passado, quando saiu essa decisão do STF. Aí eu tomei conhecimento que houve irregularidade nos processos do PASEP, e não quando eu recebi. O banco pagou, como é que você vai saber se tem irregularidade naquele momento? Não tem, né? E parece que foi dito aí que é no momento que você toma conhecimento da irregularidade. Então, a irregularidade que eu tomei conhecimento foi ano passado, através da decisão do STF. Pessoal, essa questão de quando que a pessoa tomou conhecimento da irregularidade. Eu frisei que quem está definindo isso é a jurisprudência, são os julgados que vêm acontecendo de dezembro para cá dessas situações. Todos os julgamentos consideram que a data em que a pessoa tomou conhecimento de que o valor era baixo, que era irrisório, foi quando foi no banco e sacou. Eu não estou dizendo que você não pode, eventualmente, estar com prescrição, tentar ainda assim dizer, não, eu só tomei conhecimento da irregularidade quando a imprensa publicou, eu antes não sabia. Agora, se o tribunal vai aceitar a tua tese, isso é uma outra história.
se os juízes vão admitir tua tese. E eu não posso nunca orientar as pessoas a entrar numa aventura jurídica. Por quê? Porque você entra com uma ação dessa e você pode ter como resultado uma sucumbência para pagar. Você é advogado, sabe disso, né, Max? Nós conversamos sobre isso e não adianta, você tem que seguir aquilo que os julgamentos, a jurisprudência vem apontando. Não adianta você dizer, não, eu não sabia, eu estava viajando no exterior a vida durante 10 anos, eu estava dormindo durante 10 anos e não vi, não sabia. Eu fiquei sabendo agora que o que a imprensa falou. Quer dizer, nada disso vai valer no judiciário. Vai valer aquilo que eles consideram um marco inicial. Essa que é a questão. Tá bom, Max? Mas depois nós conversamos mais. Você tem conversado bastante comigo, você é advogado, tem processo dessa área, e a gente vai continuar trocando ideia. Mas eu tenho essa posição. Eu não posso pôr um filiado nosso numa aventura. Sugerir, está prescrito, segundo a jurisprudência, mas entre com a atuação. Fatalmente, eles vão dizer, o Tim me orientou aí a entrar numa aventura, agora eu estou com um pepino aqui, perdi, e agora eu tenho que pagar a sucumbência. Isso eu não posso falar, tá bom? Obrigado, Tim. Bem, pessoal, convidamos o vice-presidente sindical, Vandercy Polacchini, o qual também é vice-presidente nacional da Pública Central do Servidor, na qual tem desempenhado um trabalho extraordinário em benefício de todos os servidores públicos do Brasil, mas especialmente em defesa dos auditores fiscais estaduais. Eu, como auditor, já aposentado, aposentei agora no começo do ano, posso assegurar a vocês, poucas vezes eu vi alguém de uma entidade que não fosse o nosso sindicato com tanta dedicação e empenho na defesa de nossos interesses. Com a palavra, meu amigo, meu irmão, meu colega querido Vandão. Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui reunidos, é sempre uma alegria. A diretoria do Sindafep fica esperando toda a última semana do mês para poder revê-los aqui. Pelo menos eu fico muito feliz sempre de encontrar todos vocês. Eu quero, antes de iniciar, eu quero fazer uma explicação, porque várias pessoas já vieram me perguntar e às vezes ficam com dúvidas. A gente está aqui falando para vocês, a gente fala do sindicato, fala da federação, fala da pública, né? E as pessoas, mas o que é isso? Né? Do que você está falando? Então, o que existe no país, na estrutura sindical outro do país, da representação, né, dos interesses dos trabalhadores, dos servidores, é um modelo onde nós temos na base os sindicatos, depois nós temos federações, confederações e central. Então, o Sindafep, por exemplo, ele é filiado, nós temos aqui os nossos filiados, e nós somos filiados a uma federação, aonde estão filiados também todos os sindicatos dos fiscos dos demais estados. E essa federação, assim como o Sindafep, está afiliada a uma central sindical, que é o guarda-chuva, né, que acolhe todos os servidores públicos. A Pública Central do Servidor é uma central, vocês todos já devem ter ouvido falar em outras centrais, né? Na TV, em notícias, a CUT, Força Sindical, né? Que representam algumas mais especializadas na defesa dos metalúrgicos, outras dos bancários, né? E outros setores. Então, nós temos também uma central que é exclusiva de servidor público. A Pública coincidentemente, nessa central, o Sindafep está afiliado e, atualmente, eu ocupo lá a vaga de vice-presidente nacional dessa central. Por isso que a gente está sempre em Brasília, participando de eventos, participando de debates, participando no Congresso Nacional com os parlamentares, de discussões importantes, né, para nós aqui do Sindafep, também para todos os servidores públicos do Brasil. Tudo hoje que é discutido em relação ao serviço público também interessa a nós. E nós também lá acabamos atuando, e a presença na diretoria da Pública, que é a central, que é a maior entidade que nos representa,
né? A possibilidade da gente estar à frente da central como vice-presidente nos permite também colocar em evidência essas pautas que são caras para nós como categorias das administrações tributárias, dos fiscos do Brasil, né? Por isso aqui o Tim acabou colocando que nós temos o trabalho técnico que realizamos em torno da reforma tributária. E com esse trabalho técnico, com base nele, né, o Tim participa, temos a doutora Adriana, né, que nos atende lá na questão da lei orgânica, atende a federação também, atende o Pacto de Brasília também. O Pacto de Brasília é um organismo que nós criamos para representar todos os fiscos do Brasil, federal, estaduais e municipais. Então, nós temos várias frentes lá de trabalho. E na pública nós, então, podemos colocar lá sempre em discussão o que interessa para nós aqui também como auditores. Tá certo? Agora mesmo, essa semana, na terça-feira, eu estive lá no Congresso, na audiência pública da reforma tributária, com a participação dos deputados, e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra de um tema que era relacionado com o impacto da reforma tributária na geração de emprego no país, e eu pude usar, então, como eu tenho essa prerrogativa de estar à frente da entidade nacional, e por isso é importante, eu tive a oportunidade de defender também os fiscos, a necessidade, a essencialidade dos fiscos, né, a importância do fortalecimento dos fiscos. E fisco forte é servidor bem remunerado e é aposentado, que está aposentado por paridade, também bem remunerado, né, em relação à equiparação salarial de aposentados e ativos pela paridade. Tá certo? Então, eu tive essa oportunidade. Isso é importante, a gente fazer a defesa do fisco, fazer a defesa do serviço público, né? Lá nós, então, também defendemos que, por mais que a gente tenha benefícios de uma reforma tributária em termos de redução de custo no consumo, de ganho de poder aquisitivo e também de geração de emprego, nós temos ainda que ter também o setor público que vai poder, através das políticas públicas de governo, entregar à população, à sociedade, qualidade de vida, bem-estar social, políticas públicas que atendam todas as necessidades e principalmente as mais básicas, né, que toda a população precisa, como saúde, segurança, educação e por aí vai. Isso tudo passa por nossas mãos. Nós é que fazemos a entrega disso tudo à população. Não existe nenhuma possibilidade de a população. E a gente aqui, então, acaba destacando a população mais carente do país receber esse tipo de auxílio da mão da iniciativa privada. Isso aí não existe a possibilidade de acontecer num país com dimensões continentais como o Brasil. Várias das regiões não interessam ao poder econômico de entregar, de levar a política pública. Por isso que nós somos importantes, nós lutamos pelo fortalecimento. Serviço público forte é fisco forte. E o fisco forte é categoria forte e bem remunerada e com seus direitos respeitados. Tá? Então, em relação à reforma, eu não vou entrar mais nesse assunto, você explicou bem, eu só vou dizer que a gente está fazendo esse trabalho político lá para continuar defendendo também, né, com o auxílio desse trabalho técnico que o Tim vem desempenhando. E eu vou passar agora para falar com vocês sobre a questão da contribuição da Previdência do inativo. Nós temos duas situações. Pessoal, preste atenção que é um pouco complexo. Nós temos duas situações hoje em discussão no país que envolvem a contribuição, os 14% que são retirados, que são confiscados da aposentadoria e das pensões, né, de vocês,
porque são um confisco porque vocês contribuíram a vida inteira para ter esse benefício e agora, nesse momento da vida em que mais precisam dos recursos, né, para fazer frente aos seus custos com remédio, com tratamento de saúde, né? E até mesmo, muitas vezes, para fazer o papel de arrimo de família, que nós sabemos que muitos dos aposentados, muitas das pensionistas, acabam tendo que cuidar ainda da família e por aí vai. Nós tivemos no STF um julgamento onde foi... o julgamento está ainda em andamento, mas até agora a maioria já votou no STF pela inconstitucionalidade da contribuição do inativo da parcela que vai de um salário mínimo até o teto do regime geral da Previdência, que é 7 mil e poucos reais. Então, em relação a isso, os votos até o presente momento, eles indicam que o resultado será pela inconstitucionalidade. Tá certo? E também tem uma situação muito importante que ainda não está nos atingindo, mas que já tem previsão na emenda 103, que foi da reforma da Previdência, que é a contribuição extraordinária. O que é isso? Além dos 14% que vocês já pagam, né, ainda cobrar uma outra contribuição extraordinária para o caso do desequilíbrio atuarial da Previdência. Quer dizer, se houver déficit previdenciário nos regimes próprios, os governos estarão autorizados a ir lá e buscar mais uma parte da sua remuneração. Isso aí também está em julgamento e, por enquanto, Netinho, a quantidade de votos lá aponta para uma declaração da inconstitucionalidade também desse dispositivo da emenda 103. Isso aí é muito importante para nós, isso aí pode ser uma vitória muito grande. Ocorre que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo, quer dizer, ele interrompeu o julgamento, quando já estava, por maioria, nós já teríamos a declaração da inconstitucionalidade, ele pediu vistas do processo. Isso pode, então, ter algumas consequências, que a gente ainda não sabe quais serão. A primeira, dele tentar fazer um trabalho, um voto divergente, e tentar mudar o voto daqueles que já votaram pela inconstitucionalidade. Ou ele pode ainda propor uma modulação dos efeitos. O que significa isso? Se for declarada a inconstitucionalidade, vocês deixarão de pagar em relação a esse intervalo só a partir de hoje, mas não terão direito a receber o passado. Tá, isso é modulação de efeito, quer dizer, ele não obriga, ele diz que é inconstitucional, mas ele não obriga os governos, os entes federados, não obriga os regimes de previdência a devolverem o que já foi cobrado no passado. Tá, isso é para garantir a estabilidade dos nossos fundos de previdência. Então, nós não sabemos ainda, estamos trabalhando em Brasília já para tentar identificar o que vem desse julgamento. E esse julgamento ele tem uma outra importância ainda para nós, que é aquela situação da proposta de emenda constitucional, a PEC 6, que eu comentei com vocês na última reunião, que ela coloca em extinção a contribuição da Previdência, mas do valor total, não só daquele intervalo que vai de um salário mínimo até o teto do regime geral. Essa é a proposta. Ela pode ser alterada, ela pode não ser aprovada, nós estamos lutando para que ela seja aprovada da forma como está. E ela prevê que, a partir dos 63 anos para a mulher e 66 anos para homem, a contribuição será reduzida em 10%, um décimo, né, dos 14%, a cada ano até zerar ao final de 10 anos. E também prevê que todos aqueles que já têm 75 anos ou mais também estão completamente isentos de pagar a contribuição da Previdência. Tá certo? Vocês entenderam? Então, são duas propostas. Uma é uma discussão judicial no STF, né, são uma série de ações que foram, e tem mais alguns dispositivos lá que estão sendo julgados, mas eu destaquei dois principais que eu entendi que seriam mais importantes. E nós temos essa proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional, que é para a isenção
da contribuição sobre o valor total da contribuição de vocês. Essa PEC 6, nós estamos fazendo um trabalho lá através da pública, né? Como eu disse, que eu estou lá como vice-presidente, e agora, na segunda-feira, nós traremos a Curitiba o autor dessa proposta. É o deputado Kleber Verde, ele é um deputado do MDB do Maranhão, e a gente vai trazer ele aqui para Curitiba, na segunda-feira. Organizamos, nós que estamos organizando, o Sindafep, que está organizando aqui no Paraná esse evento, organizamos em parceria com a AMAPAR, que é a Associação dos Magistrados do Paraná, um evento, um café da manhã. Enviamos convites aos demais parlamentares, né, aqueles que estiverem em Curitiba. É difícil pegar eles aqui em Curitiba, porque os deputados federais normalmente, e nessa época do ano, nós tivemos um recesso fora de hora agora no Congresso, essa semana, por conta das festas juninas do Nordeste e da campanha, ano eleitoral, né, ano de campanha para prefeito, então todos foram para suas bases lá nesse momento para fazer os seus trabalhos políticos. O Congresso teve lá um recesso fora de hora, e então os deputados também e partidos marcaram convenções, marcaram uma série de encontros e reuniões que fez com que os deputados estivessem viajando nesse momento. Mas nós estaremos lá reunindo entidades do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defesa Agropecuária, do Fisco do Paraná, do Fisco de Curitiba, do Fisco Federal, né? Teremos entidades, representantes da Associação dos Servidores Públicos do Paraná, nós teremos de associações do quadro próprio do Estado, teremos de sindicatos da Polícia Rodoviária Federal. Então, uma série de entidades, representantes e lideranças sindicais que estarão lá para a gente fortalecer a luta para conseguir aprovar a PEC 6, que é a PEC social, a PEC que põe em extinção a contribuição do inativo. Tá certo? Nós vamos identificar lá, teremos uma quantidade de vagas para levar, e a gente vai sempre pegar aqueles que estão mais acostumados a participar de eventos sindicais, né, porque terão debates, terão algumas coisas, e o Sindafep estará muito bem representado lá nesse evento. Tá certo? Também tivemos em Brasília, essa semana, reuniões para pedir o apoio para esse fim da contribuição, para deputados da oposição. São os deputados hoje, a oposição ela é exercida lá com mais força no Congresso hoje pelo PL, né, Partido Liberal, e tivemos lá com assessorias técnicas desses partidos para fazer para eles a demonstração dos impactos do fim da contribuição e também todas as situações em relação a esse impacto, até aqueles que são situações que reduzem o efeito financeiro desse impacto para o governo, uma vez que esse recurso todo será investido na economia, né? Nós teremos aí a economia dos pequenos municípios, sobretudo, impactadas pela desoneração da contribuição da Previdência. Isso faz com que boa parte desses recursos, além daquele que já fica por conta do imposto de renda, retornem aos cofres públicos. Então, você põe esse dinheiro no bolso do aposentado, o aposentado consegue ter maior poder aquisitivo, você incentiva a economia, e ainda o Estado tem retorno de boa parte disso aí. Nós estamos trabalhando em cima dessa defesa, para tentar sustentar, junto aos parlamentares, a necessidade de aprovar a matéria. Tá certo? E aqui, então, às vezes a gente fica conversando com vocês nos grupos e falando da questão de posicionamento político. Todo mundo tem liberdade de ter o seu posicionamento político. Mas eu vou dizer uma coisa que é muito séria para vocês, muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado para trazer posições políticas dentro do sindicato, dentro dos grupos de WhatsApp do sindicato e tudo mais. Porque, para aprovar uma matéria dessa natureza, nós precisamos de todos os deputados. Nós precisamos de todos. Não dá para a gente chegar e ficar metendo o pau no deputado aqui nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, e depois, no outro dia, ir lá pedir para ele o apoio, para ele votar uma matéria a nosso favor. Não é assim que as coisas funcionam.
Então, nós temos que ter respeito às instituições públicas, porque se não tivesse instituição pública, o mundo era um caos. Né? Ruins ou boas, né? Nós precisamos delas. Então, nós temos que trabalhar com os deputados da oposição, nós temos que trabalhar com os deputados do centro e nós temos que trabalhar, sobretudo, com os deputados da base do governo, porque se os deputados da base também não quiserem, não aprova. E precisamos, inclusive, do apoio do governo para aprovar. Então, vejo que o trabalho é sério. A gente não pode deixar nosso trabalho ser corrompido, porque é isso que vai acontecer, né? É maculado por posições políticas. Ficar o tempo todo aqui a gente brigando e desrespeitando e colocando, né, e xingando e falando mal da mulher de não sei quem, do político. Porra, pelo amor de Deus, gente. Nós não somos mais crianças, né? Nós temos que ter um pouco de sabedoria para identificar o que a gente pode e não pode fazer. Eu tenho o direito de ter minha posição política. Eu tenho, lá pessoalmente. Mas eu não posso deixar que essa minha posição política interfira nos rumos da entidade, da instituição, do Sindafep, da nossa vida. Nós somos um coletivo e nós temos que agir para o público, para fora, de forma coletiva, com consciência coletiva. Então, nem um lado e nem o outro, se a gente conseguisse entrar aqui num acordo, fazer um pacto aqui, gente, vamos dar um tempo. Acabou a eleição, acabou. Já está no segundo ano do governo. Já acabou a eleição, já passou, agora vai ser a próxima. Quando chegar lá na próxima, a gente passa a discutir a eleição de novo. Mas vamos dar um tempo à nossa cabeça, vamos pôr no grupo de viagem coisas interessantes, coisas que nos alegrem, coisas que façam a nossa vida ficar mais leve, mais suave, mais interessante. Vamos aproveitar a vida. Isso é um apelo que eu estou fazendo para vocês, que vamos fazer um pacto e vamos parar de ficar inundando os nossos grupos de WhatsApp com, às vezes, notícias que são absurdas, que não refletem a verdade, que depois a gente vai pesquisar lá e vai ver que aquilo é uma fake news, sabe, que não tem uma lógica, né? E sabendo que a gente vive num país onde o centro domina a política, quer dizer, só acontece o que ele quer, não é nem a extrema-direita e nem a extrema-esquerda que comanda o país. Então, não adianta a gente ficar aí brigando e servindo de marionetes para esses que acabam somente lucrando com a nossa desunião e com a nossa fragmentação. Tá? Desculpe o desabafo, mas eu precisava falar isso, porque começa a cansar, sabe? A gente está trabalhando coisa séria todo dia, às vezes 10, 12, 14 horas por dia, dormindo pouco, viajando muito, ficando longe da família, privando a família do nosso convívio, e a gente também se privando do convívio da família, e a gente tem que ficar lá o dia todo se preocupando com o que está acontecendo nos grupos de WhatsApp. E sabendo que nós, administradores do grupo, que estamos lá, ainda podemos ser responsabilizados. Tá? Se houver uma denúncia, alguma coisa, uma ação judicial em relação a isso aí, quem está como administrador do grupo responde solidariamente àquele cidadão que fez a postagem, que postou a mentira. Então, quem está fazendo isso não está só se colocando em risco, está colocando em risco aqueles que estão lá à frente, fazendo ali a administração do grupo. Tá certo? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer em relação a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu fico à disposição de vocês. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, Vandão. Pessoal, agora vamos receber o presidente do Sindafep, Fernandes dos Santos, para nos falar sobre as mudanças da Receita Estadual do Paraná e sobre o encaminhamento do projeto Confia Paraná. Boa tarde, meus amigos. É uma satisfação recebê-los aqui no Arraiado Sindafep, mais uma vez. Dessa vez um café diferente, na verdade, um almoço, e depois, como disse a Priscila, vocês ainda vão ter que tomar café de novo antes de ir embora. Mas é uma satisfação bem grande para a gente estar aqui. E principalmente estou muito feliz de ver tanta gente, pessoal fantasiado, entrou no clima, realmente algo fantástico. É algo que motiva a gente a estar sempre nesses eventos e principalmente
que a nossa equipe possa realizar esses eventos para ter a presença de todos vocês. Gratidão a cada um que estão aqui conosco hoje, né? Aqueles que nos assistem pelo YouTube ou que nos verão depois, estão convidados a participar desse grupo e conviver com essas pessoas tão maravilhosas, onde são recordadas as memórias de 20, 30, 40 anos de vida, ou mesmo de trabalho, como faz com tanta maestria. Claro que é difícil, né? Chegar a um nível de um Azolim assim também, aí já é querer muito, né? Mas que sempre nos brinda com histórias tão fantásticas. Nosso querido Azolim, que está ali no fundo, o Mário Grotti e tantos outros, né? E aqueles que tiverem essas notícias maravilhosas, que sempre coloquem no nosso grupo. Como o Tim já disse a vocês lá atrás, nós tivemos uma mudança recente na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda. Então, o secretário da Fazenda, que era o Renê Garcia, que tanto nos ajudou na ADI 5510, em todas as demandas da classe, nos últimos 2 anos, especialmente, foi substituído recentemente, agora, pelo secretário Norberto Ortigara. Ortigara é uma pessoa que está há 12 anos como secretário da Agricultura, é uma pessoa que tem um trânsito muito grande nesse governo, é um dos baluartes desse governo. Então, o Ortigara está conosco agora na Secretaria da Fazenda. Nós já fizemos uma visita para ele. Nós acreditamos, pela primeira visita que nós tivemos, que o relacionamento será bom. Tomara que seja pelo menos 50% do que foi com o Renê, que nós já estaríamos satisfeitos. Mas também a mudança na direção-geral da Secretaria da Fazenda, que está o Luiz Budal, que é um agente fazendário. Né? Na Receita Estadual, houve mudança também, saiu o Roberto Tizon, um extraordinário de um parceiro, uma pessoa que fez um trabalho fantástico e que tanto nos ajudou na 5510, inúmeras das conquistas da classe, nos últimos anos também, a quem eu deixo registrado aqui, a gratidão do Sindafep pela parceria com ele. Então, agora o Tizon foi substituído pela Suzane. A Suzane também é uma pessoa da carreira, teve há bastante tempo na Inspetoria Geral de Arrecadação, como inspetora delegada da primeira delegacia. É a primeira mulher em 170 anos da história do Fisco do Paraná a ocupar a direção da Receita Estadual. É uma profissional brilhante também. Já tivemos reunião com a administração da Receita, a reunião foi muito boa. Nós teremos inúmeros desafios pela frente. E, entre outros, tem um projeto de lei que está tramitando lá agora, que é o projeto de lei do Confia. Esse projeto de lei ele traz a conformidade para que possa os melhores contribuintes ter um tratamento diferenciado. É um projeto muito interessante, muito inteligente, que, inclusive, já está contemplado e previsto na própria reforma tributária, essa questão da conformidade. E nesse projeto, então, surgiu uma oportunidade de nós encaminharmos uma tabela, uma nova tabela dos nossos salários, né, onde está sendo proposto um reajuste no vencimento dos auditores fiscais. Esse valor, possivelmente, aparentemente, ou até agora, todos os sinais indicam de que vai ter o apoio do atual secretário, porque o secretário anterior já havia assinado, já estava na Casa Civil o projeto de lei, mas retornou em face da mudança no secretário da Fazenda. Então, nós vamos retomar esse trabalho, espero que a gente tenha êxito nisso daí, vai representar um ganho, principalmente para aqueles que ainda não estão no teto, né? Aqueles que estão no teto, nós, uma vez mais, vamos fazer um colchão, ou seja, esse valor vai ficar lá. É muito importante para nós, porque nós esperamos que agora, 2027, nós vamos ter o teto, passa a ser o teto do Supremo Tribunal Federal, e, obviamente, que nós vamos trabalhar para que esse teto, no futuro, ele tenha reajuste. E quando esse reajuste do teto vir, se o nosso salário já estiver reajustado, será muito mais fácil. Por isso, da nossa luta agora, por quê? Porque o impacto é apenas orçamentário, em sua grande maioria. Né? Porque o impacto financeiro será menor, porque apenas aqueles que não estão no redutor seriam contemplados. Porém, quando aumentar o teto, aí o efeito financeiro é de todos. Então, é muito mais fácil nós negociarmos agora do que no futuro, quando o salário já estiver reajustado.
Então, em rápidas palavras, porque vocês já estão com fome para o café da tarde, são essas as nossas notícias, né? As outras já foram colocadas pelo TIM, né, em relação à questão da reforma tributária. E acompanhe, né, no nosso site, tem os debates, né, o Vandercy, né, como já colocado, eu quero ressaltar novamente, o Vandercy, além de vice-presidente sindical do Sindafep, é o vice-presidente da Pública. Vocês vão ver constantemente inúmeros vídeos do Vandercy sendo gravado em Brasília. Tem feito um trabalho extraordinário, né, onde tem participado de reunião com ministros, até mesmo com o presidente da República. Então, o trabalho que o Vandercy tem feito engrandece o Sindafep, mas engrandece especialmente todos nós como auditores fiscais. Eu me sinto extremamente lisonjeado em ver o Vandercy lá representando a Pública, porque ele me representa, porque eu sou servidor público e os direitos que ele defende lá são de todos os servidores, mas especialmente nosso também. Então é um trabalho, Vandercy, obrigado pelo trabalho que você faz lá, que eu sei que tem que ficar longe da família, mas a gente aqui também tem arregaçado as mangas para que nós possamos fazer a nossa parte. E vamos continuar contando sempre com vocês, que têm nos apoiado, que continuem assim, nessa luta, porque a luta não é do Sindafep, a luta é de todos nós. E a gente só vai poder ter esses encontros maravilhosos com a remuneração que nós temos e principalmente com essa alegria de estarmos sempre juntos. Muito obrigado a cada um de vocês e espero revê-los no mês de agosto, no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Obrigado, Fernandes. E nesse sistema, nesse mesmo ritmo de alegria do que o Fernandes falou aí, como a gente faz em todos os nossos eventos, eu pediria, né, convido a todos os aniversariantes do mês de junho, que fiquem em pé para que nós possamos cantar os parabéns. Que estendemos também, tá, um feliz aniversário aos amigos das regionais, o Antônio Carlos de Souza, lá de Maringá, o José Carlos Messias Leite, o nosso grande amigo Leite, que está faltando a presença dele aqui, tá? A Lília Vichral, também de Curitiba, a Nair Honda, ex-delegada de Maringá, que mora em Londrina, tá? O Edson Marcidelli, de Londrina, a pensionista Maria de Lourdes Wellner, a mãe do nosso querido Raul Wellner, também que aniversariou, Marcelo Pertilli, tá? Que é o nosso suplente da atual diretoria do Sindafep, a Eli do Carmo Gomes, que vive em João Pessoa. Então, eu vou nominar aqui, então, os colegas aniversariantes para que fiquem em pé para nós cantarmos o parabéns. João Nürnberger, Romilda Ramalho, Maria Aparecida Queiroz, essa está aí que eu vi, Valdir Godek, não vi, a Vilma Espíndola Nogueira, Vandercy Polacchini, de pé. A Dulcineia Aparecida Wentz, essa eu não a vi. Nivaldo Antônio Betoni, também não a vi. Tá ali? Ô, Betoni! Ô, guri! O Pedro Antum, nosso inesquecível ex-presidente da FEP, que fará aniversário dia 29. Então, vamos cantar parabéns antes. A Dirce Montanha e o Frederico Tassi, que farão aniversário agora dia 30. Então, pessoal, vamos lá, um forte parabéns a todos. A Dirce e o Frederico fazem dia 30. Então, um feliz aniversário a todos, vamos cantar o parabéns. Viva, viva, viva!